Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje com uma gravação de mais um episódio do nosso podcast Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. E hoje vamos falar aí com vocês a respeito do agronegócio, commodities, taxa de câmbio e o impacto nas cotações futuras. Olá, André. Olá, Moisés. Fala aí, Lucas. Beleza? Tudo certo? Tudo certo, André? Oi, Lucas. Oi, Moisés. Posso começar? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente costuma fazer a nossa pesquisa sobre a parte do agronegócio, da economia agrícola, tanto a nível de Brasil quanto a nível de Rio Grande do Sul, em 3 sites muito interessantes. O primeiro é a Emater do Rio Grande do Sul. O segundo é o site da Conab, né, que tem texto para publicação e tem um banco de dados interessante de pesquisas agrícolas a nível de Brasil, a nível de Rio Grande do Sul. E o terceiro, eu fiz uma pesquisa em cima do material que tem na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, chamado Departamento de Economia e Estatística, que é a antiga Fundação de Economia e Estatística, que a gente chama de FEE. Tá? Então, nesse site agora, dee.rs.gov.br, a gente encontra ali um material interessante chamado Painel do Agronegócio. Tá? Esse painel tem publicação de 19, 21, 22, 23 e 24. E também tem publicações anteriores. Né? Esse painel do agronegócio do Rio Grande do Sul disponibiliza um conjunto de informações sobre o agronegócio e as suas diferentes reformulações e dimensões a nível regional. Né? O objetivo desse painel do agronegócio, divulgado ali pelo DE, é contribuir com a análise conjuntural e ampliar o entendimento para a sociedade do papel do setor agrícola, podemos dizer assim, né? E como ele contribui para o desenvolvimento econômico gaúcho e brasileiro. Tá? Então, eu peguei uma parte relevante dessa pesquisa, é uma pesquisa de mais ou menos 77 páginas, que saiu agora no mês de outubro de 2024, que fala sobre as características da agricultura gaúcha. Então, eu vou pegar determinadas partes que eu achei relevantes para a gente contextualizar a economia gaúcha e para mostrar a importância da economia agrícola, podemos dizer assim, para o PIB gaúcho, para o desenvolvimento e o crescimento econômico do Rio Grande do Sul. Né? A importância desse setor para o Rio Grande do Sul está linkado historicamente. Né? O Rio Grande do Sul já foi qualificado e determinado como celeiro do Brasil em função da sua produção e produtividade agrícola, né? No que a gente vai contribuir para o contexto nacional e estadual e regional. Né? Existe, desde a década de 40, né? Isso é lá no século passado, os agricultores gaúchos foram pioneiros na viabilização da produção comercial, né? Linkado principalmente com o mercado agrícola e exportador de soja. Né? A gente sabe que o mercado de soja tem uma importância considerável na renda da economia agrícola e do PIB gaúcho. Né? A agricultura está presente em todas as regiões do território gaúcho. Né? Existem alguns nichos, algumas concentrações regionais. Os destaques de produtos de produção são soja, o milho, o trigo, que estão linkados mais na região noroeste, e nos campos de cima da serra, a gente pode pegar também essa produção. O arroz na área da campanha, no sul e no litoral, o fumo no Vale do Rio Pardo e no sul, e a uva e a maçã na serra, onde a gente conhece ali a Serra Gaúcha, que tem uma qualidade incomensurável dessas produções. Né? Esses dados são referentes ao IBGE, com dados de 2023. Tá? A agricultura temporária, né? E permanente ocupam em primeira e segunda safra aproximadamente 10,4 milhões de hectares no Rio Grande do Sul. Mais de 95% da área plantada são dedicados à produção de grãos, né? E que configura na principal atividade agrícola do Estado. Essa informação é também do IBGE. A participação do Estado na produção nacional de grãos passou de aproximadamente 25% no final da década de 70 para 12,4% na safra 23 e 24.
Esses são dados da Conab de 2024. Na safra 22-23, em decorrência da estiagem, essa participação deu uma declinada para 8,6%. Né? Entretanto, essa importância relativa no conjunto nacional da produção agrícola de grãos, ela avança posterior desse problema que teve ali, né, em decorrência dessa safra. Tá? A produtividade, que é um outro fator relevante e interessante do Rio Grande do Sul, ele tem um vetor de crescimento bastante forte e robusto na economia gaúcha comparado com as outras produções. Né? Os agricultores gaúchos absorvem inovações tecnológicas da indústria de máquinas e insumos e alteram esse uso no solo, fazendo com que exista uma nova técnica de cultivo, manejo de solo, plantio direto e agricultura de precisão, que faz com que a gente também aumente a produtividade. Né? O arroz, a soja e o trigo, o milho constituem as principais culturas agrícolas praticadas no Rio Grande do Sul em termos de área plantada e quantidade produzida. Né? O fumo tem uma certa relevância também na economia gaúcha como uma lavoura temporária, mas não está destinada à produção de grãos. E ela ocupa mais ou menos 151,4 mil hectares na última safra de produção, que envolveu Vale do Rio Pardo, Centro-Sul e Sul, né? Com destaque para o município de Canguçu, São Lourenço e Venâncio Aires. Né? As lavouras permanentes, elas ocupam mais ou menos 160 mil hectares no Rio Grande do Sul, com destaque para a produção de uva, erva mate, laranja e maçã. São mais ou menos esses os dados básicos desse painel de economia agrícola do Rio Grande do Sul que eu queria mostrar para vocês. É interessante a gente ver esses dados assim, né? E analisar esses dados e perceber o quanto o agronegócio ele é muito forte, né? O player do mercado no Brasil, e o Brasil é player no mundo, né? A vantagem comparativa que o Brasil tem no mundo é com o agronegócio. E tem mais. A gente fala em primeiro mundo, né? Geralmente se fala em Estados Unidos, e o agronegócio brasileiro é negócio de primeiro mundo, não só na questão de produtividade, não só na questão de mais espaço para produzir, né? Mas também na área tecnológica, no desenvolvimento tecnológico, né? No avanço tecnológico que o agronegócio brasileiro ele impõe para o mundo. E a gente sabe que isso faz toda a diferença. Tem pessoas até que falam, né, que o agronegócio, se o Brasil se espelhasse no agronegócio, né, para se desenvolver economicamente, né, o Brasil seria outro país, estaria ali, né, entre os primeiros países mais competitivos no mundo economicamente. E a gente vê isso como resultado justamente aqui no Rio Grande do Sul. Nós que vivemos no Rio Grande do Sul sabemos que o agronegócio, além de ser muito forte, né, ele avança muito consideravelmente. Pessoas que trabalham no agro e que têm negócios com o agro sempre, né, tem uma característica de desenvolvimento tecnológico também, de avanço em inovação justamente nesta área. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que o agronegócio como um todo, ele tem sofrido. E ele tem sofrido muito com o clima, né? O fato da gente ter o clima sofrendo isso em nível mundial pode fazer com que a gente tenha, né, futuramente problemas com o agro, inclusive de mudança de locais onde a produção é melhor. E a gente vê isso no Brasil. Tu citou aí o caso, André, que o Rio Grande do Sul, por exemplo, respondia por 25% da produção de grãos, depois caiu para 12,4%, depois para 8%. E para onde que foi a produção de grãos aqui no Brasil? Foi lá para o Mato Grosso, né? Então a gente vê que essas mudanças, assim, elas se fazem presentes. E o clima é o principal fator que vai gerar essas mudanças. E naturalmente, quando essas mudanças do clima elas vêm, elas impactam na produção. Quando impacta na produção, aí nós entramos na questão da oferta e demanda, que eu gosto sempre de falar. Oferta e demanda é justamente aquilo que vai fazer com que o preço ele sofra, né? E a inflação vem para o consumidor,
porque se tu tem uma produção menor, né, de soja, por exemplo, que é a base de vários tipos de produtos, você vai perceber o aumento no teu bolso. Por exemplo, o óleo de soja. Tem alguns estados do Brasil, no momento, que tem o óleo de soja com preço altíssimo. E a gente já viveu aí um 900 ml de soja a mais de R$20, já teve recentemente, por causa dos problemas climáticos que impactaram na produção de soja. Então, assim, é um assunto que a gente tem que estar atento, e certamente quem é especialista nesse assunto, né, sempre vai olhar essa questão da oferta e da demanda, né, e a gente está sempre analisando como que isso vai impactar na inflação, que é no bolso do consumidor. No próprio custo do biodiesel também, né, Moisés, com relação à questão dos preços, influencia bastante no preço dos combustíveis, né, porque a gente tem hoje, tanto na gasolina quanto no diesel, enfim, tem um percentual de mistura do biodiesel, né, para tornar isso um pouco mais sustentável, como se diz. Então, aumentando o preço da soja, vai aumentar o preço na cadeia, né, do biodiesel, vai aumentar lá também o preço dos combustíveis no posto de gasolina, né. Exatamente, tanto que até existem projetos, né, de aumentar o biodiesel na gasolina, e que isso pode tornar até mesmo não só sustentável e não só ecologicamente correto, né, mas também pode até melhorar o preço. Só que daí tem que ver a outra questão, né? Novamente, produção, demanda, né? Você tem condições de produzir para também o setor de combustíveis, né, fazer com que essa demanda aumente aí pela produção. Sim, e aí vai se oferta produzir mais aonde? né? E é isso. A oferta vai ser suficiente para a gente produzir para os combustíveis e também para exportar, que o Brasil exporta muito, né? E cada vez mais, né? E ao mesmo tempo consome também. Enfim, é algo que certamente isso está sendo analisado constantemente, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Exatamente. A respeito dessa questão da exportação que tu comentou agora também, mas eu estava olhando alguns dados aqui que saíram no CPEA sobre o volume de exportações, né? Que a soja teve aí dentro de toda a cadeia dela, né? Considerando soja in natura, biodiesel, farelo de soja, enfim, os demais subprodutos, né? Teve uma redução de 3,71% no volume exportado, né, em comparação com o mesmo trimestre de 2023, né, e a principal região que importa esse produto da cadeia da soja hoje, né, do Brasil, são China, Oriente Médio e África, né, juntos eles representam cerca de 75%, né, do volume total exportado do Brasil, da cadeia produtiva da soja. Só temos um detalhe, até estava acompanhando aqui, a China ela está com um projeto para reduzir as importações tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil com relação à parte principalmente de soja, né, estão estimulando um pouco a produção interna lá, né, para eles serem um pouco menos dependentes, né. Só um detalhe que estava acompanhando é que nos últimos trimestres houve uma redução grande nas negociações da China diretamente com os Estados Unidos, o que refletiu no aumento com as negociações com o Brasil, né? Então, foi meio que um jogo desse, que saiu pela culatra o que se imaginava, né? Que eles iam reduzir dos dois países, mas acabaram importando mais daqui porque eles não têm capacidade produtiva suficiente lá, né? Para suprir essa demanda. Então, a gente tem que ficar meio de olho no mercado aí, porque às vezes a gente realmente acha que vai acontecer a tendência para um lado e acaba repercutindo do outro, né? É verdade, é verdade. E eu queria só citar, né, antes eu falei dos preços, que as commodities, elas impactam nos preços também, né? E a gente teve um caso agora, no último dia 17 de outubro, a gente falou aqui justamente sobre isso, né? A alta do índice geral de preços 10, o IGP-10. Ele subiu 1,34% em outubro, depois de ter avançado 0,18%. E sabe o que mais impactou? Justamente as commodities, né? As commodities, por causa da questão climática, elas tiveram um impacto bastante grande, né, nos itens que fizeram com que o preço do IPC, do índice de preço semanal,
ele aumentasse. Então, quer dizer, a gente já está vendo isso, já é presente, né, a questão climática impactando na produção agrícola e impactando diretamente no bolso do consumidor. Exatamente. André, mais alguma coisa a comentar a respeito do nosso assunto de hoje? Tem um dado que eu achei bem interessante aqui nas partes finais do relatório, né? Ele faz um comparativo exportação de produtos de origem vegetal no Rio Grande do Sul, período 22 e 23. Né? A soja, obviamente, a gente sabe que é o carro-chefe, né? Com uma participação de 52,2% ali no período de 23. Né? Em segundo vem o fumo não manufaturado, com 18,8%, e depois os cereais, que ele elenca como trigo, milho, arroz e outros cereais. E também temos exportação de celulose. Né? Então, são os produtos agrícolas que são o carro-chefe ali da agricultura. Né? E isso que a gente ficou, né, Lucas, só mais na soja falando, mas se a gente fosse falar do trigo, do milho, do arroz, que a gente tem recentemente percebido, né, uma demanda, né, maior e também uma queda na produção, certamente rende mais um programa aí para a gente falar dos outros grãos especificamente. Isso aí. Não vamos nem entrar no detalhe do arroz, né? Vamos deixar para depois. Muito bem, pessoal. Era o que a gente tinha para hoje, então. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.